Existem profetas na Nova Aliança, no Novo Testamento e nos dias de hoje. O dom ainda está em vigor, o dom profético. Você diz assim, pastor, mas eu acredito que existe o dom de profecia, arrolado em 1 Coríntios 12. Mas o ministério profético existe? Existem profetas hoje? Ou só pessoas com dom de profecia? É claro que para o novo na fé pode parecer a mesma coisa, mas quem já está mais familiarizado com a linguagem das Escrituras vai perceber que realmente são duas coisas diferentes. Mas eu quero dizer, ainda existem profetas e pessoas com dom de profecia. Profeta, me referindo a ministério profético. Dom de profecia a um crente que de repente tem até um outro ministério, mas que recebeu esse dom do Espírito, essa capacidade do Espírito de profetizar, como as 4 filhas de Filipe, nós vamos já ver esses textos, que a Bíblia usa a expressão assim, que Filipe tinha 4 filhas, donzelas, jovens, que profetizavam. Não diz que elas eram profetisas, mas que elas profetizavam. Então, mas existem textos que mostram, e a Bíblia se refere a pessoas, servos de Deus, obreiros, chamando-os de profetas. Não só tinham o dom de profecia, mas um ministério profético, tal como na antiga aliança. Eram chamados de profetas, esses são também igualmente chamados de profetas, debaixo da nova aliança, do novo concerto, que está em vigor até hoje. Então existe hoje. E os textos estão aqui e nós vamos trazer. Aí você me diz assim, pastor, mas eu não consigo ver um profeta. O que é um profeta hoje, na prática, né? Isso vai ser tema de um outro vídeo. Hoje nós vamos ver apenas que eles existem. Mas nós vamos explicar uma coisa. Por que você e muitos de nós temos dificuldade de ver um profeta, de reconhecer um profeta? Nos outros vídeos eu sempre falo, a igreja entrou por um caminho de materialismo, a igreja entrou por um caminho de incredulidade, eu falo a igreja congregacional, a igreja no geral, né? Não estou aqui desqualificando a igreja de Cristo, mas igreja de modo geral, né? A igreja que se vê aí, as congregações, entraram por um caminho de incredulidade, materialismo, de dificuldade, de falta de oração, de vida com Deus, de falta de espiritualidade, de tanta coisa que se identifica, tudo que é matéria, tudo que é material, comprovado, assinado em cartório, reconhecido, está aqui. Mas o que é espiritual, o que se vê pela fé, o que se reconhece, o que se consegue reconhecer por discernimentos espirituais, essa geração tem dificuldade, porque esse discernimento espiritual ele vem mediante um dom, mediante um buscar a Deus, uma experiência, intimidade, vida com Deus, espiritualidade, e esse dom se manifesta. E as pessoas passam a reconhecer. E essa igreja de hoje, ela reconhece um pastor, por exemplo. Por quê? Porque se vai qualquer pessoa hoje que tem acho que 18 anos, vai no cartório, assina, registra, começa uma igreja e se intitula pastor, se intitula bispo, se intitula apóstolo, se intitula mestre, se intitula o que ele quer, até profeta, pode dizer o que for, né? Ele pode se intitular. Agora, o dom quem dá é Deus, e aí vai se ver mediante a vida da pessoa e o ministério, como Paulo chega a dizer, que os coríntios, eles conheciam e deveriam reconhecer as credenciais do apostolado dele. E ele vai falar das credenciais, vou colocar esse texto aí embaixo. Mas, e só abrindo um parêntese, todo o texto que não é objeto do nosso vídeo, do nosso estudo, eu vou só colocando embaixo para você saber que eu vou citando. Então a dificuldade hoje é de se reconhecer o que é espiritual, de se reconhecer o que exige espiritualidade. E o dom profético é um dom que é totalmente envolto no sobrenatural. Por isso, há essa dificuldade de reconhecer um ministério profético hoje. Mas eu vou te provar pelas Escrituras que eles existem e eles estão por aí. Porém, precisam do reconhecimento da igreja, da ajuda da igreja. Se reconhece um jovem que tem um chamado pastoral, a igreja que tem visão, começa a preparar esse jovem. Começa a valorizar esse jovem, ensinar, corrigir, instruir. Tem até escolas por aí, né? Congressos, palestras, simpósios, e tantos outros nomes que se usam de treinamento de pastores, novos obreiros e tanta coisa. Mas existe de profeta? Não existe. Existe de profeta?
existe para os dons espirituais, é muito difícil ver. Por isso a dificuldade. Eu vejo, a igreja hoje tem facilidade de reconhecer um jovem que saiu de um curso de teologia, é pregador, vai ser pastor. Curso de teologia, o cara prega bem, fala bem, conhece bem, pastor. Então quer dizer que o ministério profético, o dom profético, a igreja não tem que treinar, não tem que procurar reconhecer, treinar essa pessoa, procurar dar suporte para que ele cresça no dom, para que ele desenvolva esse dom, se aperfeiçoe nesse dom. Eu tenho base na Bíblia para mostrar que o ministério profético, tal como o ministério pastoral e outros, precisam também do cuidado da igreja. E esse cuidado começa quando a igreja reconhece. Olha, por exemplo, Samuel era menino ou criança, conforme a versão. O que acontece? Ele ouve a voz de Deus, vou colocando o texto aí embaixo. Samuel, ele corre para Eli. Ele não tinha experiência. Ali mostra um menino que tinha dons proféticos, chamado para ser profeta, porém ainda não exercia o ministério profético e por isso desconhecia o procedimento que deveria, a atitude dele, como agir ali. Então ele corre para quem? Ele corre para Eli, o seu líder. E ele diz, meu filho, aquelas 3 vezes lá, né, quem já leu, e aí Eli diz assim, meu filho, volta e quando tu ouvires a voz te chamando, tu diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, fala comigo, né? Então ali eu vejo uma instrução de um líder que não estava tão bem com Deus, mas que reconhece que o menino tinha um chamado profético e está instruindo aquele menino a exercer um ministério profético. E o que vai ser um grande profeta posteriormente. Samuel, estou falando de Samuel. Mas não é só lá, mais um pouquinho na frente, você vai perceber, Eliseu, que tinha um moço, um jovem, um aprendiz que andava com ele. E um dia esse aprendiz sai da tenda mais cedo e vê a tenda de Eliseu cercada por exércitos inimigos. E quando ele sai, o texto aí embaixo, quando ele sai, fica desesperado. Então Eliseu diz, ô Senhor, ele ora, ô Senhor, abre os olhos desse moço para ele ver. Então Deus abre os olhos e eles olham a proteção de Deus ali, carros, cavalos de fogo, anjos, né, todo tipo ali armados para proteger o profeta e o jovem aprendiz. Então ali eu também vejo instruções. Alguém está aprendendo, está sendo instruído. É claro que alguns Deus chamou e só, ninguém vê esse treinamento, como Elias. Mas já Eliseu, Deus chama Eliseu para andar com Elias. Para que era? Para aprender. Para ser instruído no ministério profético, tal como nos outros. Então, por isso essa dificuldade de se ver hoje um profeta, porque não tem acompanhamento, nem se reconhece, não se treina. Eu fui anotando aqui, há uma profecia de Joel 2, e que Pedro vai reconhecer isso como cumprimento dessa promessa em Atos 2, quando ele diz, nos últimos dias, Deus diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e ele fala, vossos filhos profetizarão, os jovens terão visão, sonhos, são dons proféticos. Está lá em Números 12. Deus dizendo para Arão e para Miriam que tinham se levantado contra o seu irmão Moisés. Então Deus vai dizer assim, vocês têm visto como eu me relaciono e falo, me revelo, me relaciono com os profetas, eu falo com eles em sonhos e me dou a conhecer a eles, me revelo a eles em visões. Mas como eu servo Moisés, é diferente, é face a face. Ele está mostrando que como eles deveriam respeitá-lo, porque Deus havia chamado Moisés, que não era o mais velho, era o mais novo, era mais novo do que os dois, era o caçula, vamos dizer assim, mas eles deveriam recebê-lo como líder e Deus dizendo, eu o trato diferente, eu o ungi de forma diferente. E vocês deveriam tê-lo ouvido e não se levantar contra ele. Mas Deus acaba dizendo, o Senhor acaba dizendo, como é que se manifesta o dom profético? Ele fala em sonhos, se manifesta em visões. Eu vou falar depois sobre o que é um profeta, ser um profeta e dom de profecia. Mas aqui a pergunta é se existe ou não. Então, eu vou trazer os textos como são claros para você. E vou te dizer mais. Se não existe hoje profeta, não existe pastor. Se não existe profeta, não existe apóstolo. Tudo é um engodo e uma mentira. O mesmo que diz não existe profeta, o ministério profético não está mais em vigor,
o ministério profético não existe, o profeta não existe mais, mesma pessoa ele tem que admitir que se ele reconhece que as escrituras anularam o dom profético, né? Então anulou também o de pastor, anulou também o de profeta, também anulou todos esses líderes evangélicos que se vê hoje. Por quê? Líderes cristãos. Por quê? Porque no mesmo texto de Efésios 4, que Paulo fala de pastor, que o Senhor levanta, dá pastores para as igrejas, dá apóstolos para as igrejas, dá mestres, dá evangelistas, é o mesmo texto que diz que ele dá pastores. Aí você diz assim, pastor, mas só que tem um texto aí, um dos evangelhos, que diz assim, porque a lei e os profetas duraram até João. Então está dizendo que se acabou o profeta. Esse texto eu vou te deixar por último, mas eu vou te trazer como ele é claro, é fácil de entender e que as pessoas distorcem tanto, né? E é um dos textos mais usados. Eu vou deixar ele para o final, mas eu vou te mostrar como ainda existe profeta hoje. Olha lá, Efésios 4, versículo 11 em diante. Aqui Paulo está se referindo ao Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos aqui são os cristãos da igreja, os que nós chamamos de os crentes, os evangélicos. Olha lá, é a mesma linguagem que nos tempos bíblicos era chamado de santos, que eram separados, chamados a viver uma vida separada para Deus. Olha lá, com vistas, por que Deus levanta esses 5 ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. 16, de quem todo o corpo é ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja que começa no 11 e eu terminei no 16. Então ele dá esses 5 dons, ele levanta, ele unge, consagra pessoas para exercer esses 5 ministérios com o propósito disso aqui tudinho. Se eu disser que não existe mais profeta, eu estou anulando todo o texto que fala lá que inclui profeta, pastor, evangelista e mestre, apóstolo. Então, se não existe mais profeta hoje, se não existe mais o dom profético, não existem os outros. E eu digo que existe, é claro nessa escritura, porque Deus continua querendo aperfeiçoar a igreja, edificar a igreja, fazer com que a igreja chegue à estatura de Cristo, não seja levada por vento, né, de doutrina e essas coisas todas que se dizem aqui. Agora, a cegueira de alguns que negam que existem profetas hoje é tão grande, porque, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, as pessoas estão lendo poucas escrituras. Na verdade, elas estão lendo a cabala judaica, escrito de rabinos por aí, escritos de teólogos, de enciclopédias e tanta coisa, e estão esquecendo de ler as escrituras. Estão esquecendo de examinar as escrituras conforme está escrito e aconselhado a nós de examinar as escrituras. Agora olhe para cá esse segundo texto, ó. Paulo, e esse texto é aos Efésios 4. Efésios é Novo Testamento. Efésios é Novo Testamento, é uma igreja que Paulo está dizendo que ele deu essas pessoas, esses dons, profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Agora olhe para cá. 1 Coríntios 12, Paulo diz uma coisa interessante, versículo 27 em diante. Olha o que Paulo diz: vós sois corpo de Cristo, igreja, e individualmente membros desse corpo. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Irmãos, olha esse texto aí, está aí embaixo aí, ó. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres.
depois operador de milagre, dom de curar, aí ele vai, a sequência aí tudinho. Aí ele, no final, versículo 31, ele vai dizer aqui, ó, procurai com zelo os melhores dons. Então, começa dizendo que Deus estabeleceu, não foi, aqui ele não diz dom de profecia, ele diz profeta, apóstolo. Então, alguém diz, não, apóstolo não existe mais, nem profeta, porque foi primeiramente, isso é forçado demais. Primeiramente, assim, afinal os primeiros, ali os apóstolos, só os 12, é forçado demais. Porque está aqui dizendo que ele deu, Efésios 4:11, ele deu para a igreja. Ele deu para a igreja, então enquanto a igreja existia, ele está dando. Se a igreja lá de Atos precisava de apóstolo, a de hoje não precisa? Se a igreja lá precisava de profeta, a de hoje não precisa? Precisa. Mas aqui é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, ungidos pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor. Não é aí homem se engraçando da cara de homem, se empolgando e ungindo, não, como Paulo escreve para Timóteo, diz Timóteo, cuidado para não impor precipitadamente as tuas mãos. Cuidado, não te antecipa não, espera Deus confirmar. Então aqui os textos são claros. Então aqui nós vamos agora ver textos onde a expressão profetas aparece. Que existiam profetas na igreja. Agora, volto a dizer, eles são profetas? São ministros profetas, mas precisam de treinamento, precisam de reconhecimento. A igreja precisa reconhecer os seus profetas, como ela reconhece o pastor, como ela reconhece o apóstolo. Num outro vídeo eu quero falar sobre o que é ser profeta, hoje. Mas aqui o vídeo de hoje, para não ficar tão grande que eu não consigo fazer vídeo pequeno, já até me reclamaram, mas olha aqui como é claro, ó. Atos 13, nem vou ler o texto todo. E na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. A saber, profetas e mestres. Profetas e doutores, depende da tua tradução aí, da tua versão. A saber, Barnabé, Simeão, tal, e por último ele diz Saulo, que era o Paulo, né? Aí ele vai dizer no versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo disse como? Ele apareceu lá? Como é que o Espírito Santo disse? Ele desceu lá em glória, pessoalmente, aquela voz ecoando, assim, sabe? Com revérbero e eco? Não. Ele usou profetas, porque na igreja tinha profetas. Pessoas aperfeiçoadas, com temor. Assim como se reconhecia um pastor, um homem de Deus, também se reconhecia um profeta, um homem de Deus. Se reconhecia. E Deus quer trazer a sua igreja para voltar a reconhecer. Como dizia um certo escritor, os 5 ministérios foram dados por Deus à igreja e representam a mão de Deus de forma completa operando na igreja, né? Então ele vai dizer, ó, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha lá, Deus usou o profeta. Apartem esses dois, separem, porque eu tenho uma obra para eles. Aqui a gente prova que Deus falou usando um profeta, que Deus usou usando um ministério profético. Primeiro, por quê? Porque esses dois realmente eram chamados. E como é que eu sei e provo ainda mais, pastor? Porque esses dois tentaram levar um terceiro, que o profeta não profetizou. O Espírito de Deus não colocou na boca do profeta. Marcos, e ele foi, mas não aguentou a jornada. Por quê? Porque o Senhor havia dito que era só para os dois. Por isso que ele não aguentou e abandonou, e foi até causa de desentendimento lá em Atos 15 entre Paulo e Barnabé. Esse é o primeiro texto. Olha Atos 11. Naqueles dias, versículo 27, Atos 11. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Profetas, irmão. Desceram profetas que estavam lá na sede, lá onde Deus colocou os 12 e não permitiu que eles saíssem de lá, né? Os 12 já com Matias no lugar do Judas. Então de lá desce profeta para abençoar a igreja de Antioquia, que estava crescendo numa liberdade muito grande. Olha lá, versículo 2. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, vírgula, o que sobreveio nos dias de Cláudio. A profecia veio e foi cumprida. E se concretizou. Profetas.
Aqui não fala só pessoas com dom de profetizar, mas alguém, Ágabo, que exercia um ministério profético. E ele era membro da igreja de Jerusalém. Igreja, não é aqui o Antigo Testamento, não. Ele é profeta na nova aliança, no sangue de Jesus. Nós, igreja, Deus vai levantar profeta nessa geração, mas profeta de verdade. Não é adivinhador, não é profeta da prosperidade, é profeta do Senhor, para profetizar e trazer a igreja para o eixo que Deus colocou ela, na espiritualidade que Deus quer que ela viva e caminhe nessa terra. Olha lá, capítulo 15, versículo 32 de Atos. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Aqui eu vou clarear. Aqui é para mostrar para vocês duas coisas. Uma, Judas e Silas eram o quê? Profetas. Judas e Silas eram o quê? Profetas do Senhor. Que fizeram o quê? Exortaram, é uma das funções do ministério profético, exortar, fortalecer os irmãos com ensinamentos, porque o profeta também ensina. Você vai ver, alguém vai dizer assim, tá aí, pastor, o profeta é quem ensina a palavra com uma unção muito grande. O profeta ensina, mas ele não deixa de ser profeta, porque nem todo que ensina, que prega é profeta. Agora, o profeta pode ensinar, como está aqui, eles ensinavam, mas Ágabo, ele predizia, ele tinha visões proféticas, ele prenunciava, ele predizia o futuro, profetizou e se cumpriu. Porque o ministério profético se prega, um profeta prega, ensina, orienta, consola, conforta, mas ele anda no sobrenatural tal como os profetas do Antigo Testamento. Isso é uma mentira que Satanás meteu na igreja para dizer que não existe, porque ele quer espaço para trazer a igreja, para enganar a igreja e trazer a igreja para o esfriamento, para perder a alegria e perder a comunhão com o Senhor e se mundanizar. Satanás cria isso, mas Deus vai levantar esse ministério profético nesses últimos dias. Olha lá. E esse vídeo, se você concorda, passe ele para alguém. Se você não concorda, vai assistir outros para lá. Olha lá. Atos 21, versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Eu estou só repetindo aqui o texto. E aqui você vai ver muitos e muitos e muitos outros textos aonde mostra a presença do dom de profecia. Aí você diz, pastor, está provado, esses homens aqui são chamados na Bíblia de profetas. Pastor, mas aí não é só o dom de profecia, aí eu vou te mostrar a diferença. Olha lá, ó. Quando a gente chega, olha o que vai dizer em Atos 21:8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Não diz que elas eram profetisas. A linguagem muda. Veja que nos outros, Judas e Silas eram profetas. Ágabo era profeta. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Essas linguagens, a linguagem ela muda. Então, esse dom ele está em 1 Coríntios 12, onde Paulo vai falar dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, irmão, 1 Coríntios 12, 1. E aí segue. Não quero que sejais ignorantes. E ele continua dizendo, o Espírito de Deus, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que nada saibam acerca dos dons espirituais. Você tem aprendido sobre os dons espirituais? Ou só a ofertar, a fazer outras coisas, né? Que a igreja ensina muito bem hoje, sobre política. É noite e dia, muitos líderes falando. Então ele diz, acerca dos dons espirituais, irmão, olha aí o texto. Não quero que sejais ignorantes. E nós, como líder, temos essa missão, essa função, obrigação de ensinar a igreja sobre os dons espirituais. E quando chega no versículo 10, ele fala de 2 dons de operação de maravilhas e o dom de profecia. Está aqui os dons de profecia. Então, você percebe em Atos 21, versículo 9, que as filhas de Filipe, que eram donzelas, aqui diz virgem, meninas bem criadas, diz assim, profetizavam. Olha, Atos 2, 17, é quando nos últimos dias, está escrito, já falei desse texto, eu só coloquei ele aqui para você ver quando vai dizer, vou ler ele para você, Atos 2, versículo 17, Pedro se refere na profecia do Antigo Testamento de Joel 2, Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões.
e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, isso aqui é um derramar da igreja. Por isso que nós vimos nos vídeos passados que o diabo quer conspirar contra a alegria do Senhor, e também aquele vídeo que eu falo sobre as línguas, que eles falavam em línguas e profetizavam. Isso é um sinal do derramado do Espírito Santo numa igreja. Quando o povo começa a falar em línguas, se alegrar no Senhor, a querer mover e a profetizar. É o cumprimento da profecia. Está escrito isso aqui. Não há como dar outro sentido, a não ser que queiramos largar a Bíblia para pegar livro de teólogos e de pessoas que escrevem livros sem compromisso nenhum com Deus e que nem oram. Então, igrejas que se baseiam em interpretações fracas negam que exista hoje o ministério profético, o profeta e pessoas dentro da igreja que, apesar de não ter um ministério profético, tal como se exerce o ministério pastoral, o apostolado e tantos outros, né, pessoas com interpretações fracas das escrituras, equivocadas, baseadas em talvez na sua tradição denominacional ou na sua incredulidade, ou seja lá o que for, negam isso. Mas se tudo é real, é claro nas escrituras, os textos estão aí. Agora deixa eu te falar uma coisa. Existe um texto, eu trouxe aqui, eu já vou encerrar, que alguns usam para dizer assim, preste atenção, é um dos textos mais usados para dizer, pastor, você disse lá em Efésios 4, que se não existe profeta, não existe pastor, apóstolo e por aí vai. Mas só que tem um texto que diz, aqui eu trouxe esse texto para você, está dando um reflexozinho aqui, né? Lucas 16, que diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Eu usei uma linguagem aqui, Almeida Corrigida e Fiel, que é bem antiga, bem tradicional, bem antiga a tradução. Vou falar um dia sobre versão bíblica aqui para você. Então Lucas 16 diz, 16, a lei e os profetas duraram até João. Então eles pegam esse texto, isolam e dizem, tá aí, profeta não existe mais. Assim como não existe a lei, não existe profeta. Isso é uma interpretação errada do texto. Isso é uma interpretação forçada. Porque, primeiro, se não existe mais profeta, como é que Paulo vai dizer que Jesus deu para a igreja? Em Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Como é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, aquele texto lá que o Senhor estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, depois profeta? Como é que a Bíblia vai dizer em Atos 13 que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres? Como é que a Bíblia vai dizer que Ágabo era profeta? Que Judas e Silas eram profetas? Como é isso? E aqui está dizendo, tá negando. Pastor, isso aí é aparentemente uma aparente contradição? Pode ser uma aparente contradição, mas que é muito fácil de se entender. Primeiro, quando a Bíblia está dizendo aqui em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João, ela não está dizendo que acabou o ministério profético. Isso aqui é uma expressão bíblica que a Bíblia usa em outros textos, em outros momentos, eu vou mostrar, que é uma referência ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Algumas vezes, quando vão ser usados textos, Jesus mesmo vai se referir à Bíblia que eles tinham naquele tempo. Você tem que entender que nos dias de Jesus, nós não tínhamos o Novo Testamento compilado, organizado, escrito, como nós temos hoje. Só tínhamos de Bíblia o Antigo Testamento compilado, do Gênesis até o Malaquias. Só tínhamos, a Bíblia era o Antigo Testamento, nos tempos de Jesus. Focalize isso. Então, olha esse texto aqui, que é muito claro. Lembra daquela história que Jesus conta, que alguns dizem que é parábola, mas não é parábola, a história que Jesus conta do rico e do Lázaro, que o Lázaro, que aquele pobre mendigo Lázaro mendigava a porta do rico, vou botar esses textos aí, e quando morre os dois têm caminho inverso depois da morte. Aí eles são vistos num lugar, outro no outro, né? Um Lázaro que sofreu aqui está no seio de Abraão e o rico está em tormento. E no meio deles um abismo que separava, que não deixava quem estava de um lado partir para o outro, pular para o outro e nem desse lado ir para o outro, né? E um dos pedidos que o rico, depois que está em estado de condenação, segundo a história que Jesus conta, em Lucas 16 também, esse rico, ele pede, né, depois que ele vê por todos os meios que não tem condição de mais dele sair dali, ele diz, Senhor, ele pede aqui para Lázaro, que está do outro lado, e Abraão, né, que é a expressão
é que Lázaro estava no seio de Abraão, ou seja, no consolo de Abraão, no descanso de Abraão. E ele diz assim, manda alguém lá, que ressuscite alguém, para avisar meus irmãos, já que ele não podia mais sair de lá, ele diz assim, pede que se mande alguém para avisar meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento que eu estou. Olha a resposta aqui, ó, de Abraão, ó, desse texto aí, ó. Respondeu Abraão, Lucas 16, 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Quando ele diz Moisés e os profetas, ele está se referindo à Bíblia do Antigo Testamento. É muito claro aqui o texto. Eles têm Moisés e têm os profetas. Se eles não ouvem e não dão atenção a Moisés e os profetas, a Bíblia, como eles vão ouvir um morto? É isso que ele quer dizer. Então, quando ele diz que eles têm Moisés e os profetas, Moisés estava vivo? Presta atenção. Está um homem no inferno, sofrendo de um lado aqui, falando com outro que estava no seio de Abraão, uma figura do céu. E eles estão conversando na história contada por Jesus. E ele quer sair, ele quer consolo, ele pede para Lázaro molhar a pontinha do dedo em água, tocar na língua dele, porque ele sofria muito naquela chama, no sofrimento. Depois que ele vê que não tem mais jeito de sair dali, ele vai dizer, então, manda alguém na minha família, eu tenho cinco irmãos, para eles não virem para cá. Manda ressuscitar alguém. Olha a ideia dele. Talvez alguém ressuscitando, eles acreditem nessa mensagem aí, que eu não acreditei, que eu não dei satisfação, não ouvi. Que é exatamente a mensagem de Deus. O que o Senhor está dizendo é que exatamente ele não deu ouvido à forma como Deus nos ensina a viver. Naquele tempo, Jesus já mostrava isso. Então, Jesus diz assim, aí Abraão diz assim, eles têm Moisés e têm os profetas. Está aqui, ó. Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam Moisés e os profetas. O que ele está dizendo? Eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus para orientá-los. Então, se mandar um morto, se eles não ouvem a Bíblia, eles não vão ouvir um morto, alguém que já morreu e vai lá falar alguma coisa para eles. Isso era uma referência às Escrituras do Antigo Testamento. Olha como ele usa, Moisés e os profetas. Por que ele usa Moisés e os profetas? Moisés estava vivo? Eles têm Moisés e os profetas. Moisés estava em algum lugar para ele ir lá consultar Moisés? Né? Então, profeta, havia algum? Não. Ele está se referindo às Escrituras Sagradas, mas não é só esse texto aqui, não. Lá em Lucas 24, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus vai conversando com eles, já ressurreto, e eles não sabem que estão conversando, mas estão conversando, é com Jesus, não sabem que estão falando com Jesus, mas é Jesus que eles estão falando. Olha o que diz, 24, versículo 27, ó. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ó, começando por Moisés e passando pelos profetas. Jesus, aí termina dizendo, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas as Escrituras não é só os escritos de Moisés, os 5 primeiros livros, que é chamado de o Pentateuco, e só profeta. Tem Salmo, e tem cânticos, tem outras coisas lá no meio. Está entendendo? Então, por que ele diz Moisés e os profetas? Porque era uma maneira de se referir às Escrituras que já estavam compiladas na sua época. O Antigo Testamento já estava compilado. Olha quando termina no versículo 44, o mesmo capítulo de Lucas. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus já acrescenta nos salmos. No versículo 27 ele diz, passou por Moisés e os profetas e falou de toda a Escritura. Aqui ele vai falar, Moisés, profeta e os salmos. É uma referência. Quando a Bíblia diz assim, Lucas 16, 16, porque a lei e os profetas duraram até João, está dizendo as Escrituras do Antigo Testamento. A antiga aliança, ela dura até João. Por que João? Porque é o último dos profetas da antiga aliança. E é por isso que o texto continua. Olha aí o texto, você vê como isolar um texto é perigoso. Ó. A lei e os profetas duraram até João, ponto e vírgula. Desde então, a partir de João, que aí entra o Cristo, João veio fazer o quê? João Batista, anunciar o rei. Desde então é anunciado o reino de Deus.
Então, quando ele diz a lei e os profetas duraram até João, está dizendo que profeta se acabou. Está dizendo lei e profeta se refere ao Antigo Testamento, a antiga aliança. Toda a antiga aliança agora está sendo cumprida em Cristo e a partir de então nós estamos vivendo uma nova aliança e desde então é anunciado o reino de Deus. Mas esse texto, ele pode também ser visto, e é por isso que é interessante consultar, o contexto, não o contexto imediato, mas o contexto imediato, porque também Mateus fala de a mesma coisa. Ó, Lucas 16 diz, duraram até João. Olha o que Mateus diz, 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aqui já muda, não é duraram, é profetizaram. Apontavam para João. Tudo escrito do Antigo Testamento convergia e fechava ali em João, que era o anunciador, o arauto do rei. A partir do momento de Deus iniciar, para quem acredita em dispensação, uma nova dispensação. E quem não acredita, uma nova aliança em Cristo, superior a toda e qualquer aliança que houve no passado. Vocês estão entendendo? Então não existe mais contradição agora, não, aparente contradição e nem dúvida. Profeta existe. O ministério profético está em vigor. E eu quero terminar dando um recado aos profetas. O principal interessado em fazer com que a igreja, as pessoas não creiam no ministério profético, no dom profético, é o diabo. Ele é o principal interessado em que esse ministério, que é um ministério forte, espiritual, de quem ora, de quem busca, não seja reconhecido. Já fui em igreja pregar, o Senhor me levou, e estavam matando profetas de Deus. E o Senhor me deu a graça de ensiná-los isso aqui que eu estou ensinando hoje, e muito mais coisa que não deu tempo aqui. E esses homens sobreviveram. Alguns hoje são profetas do Senhor onde vão. Então, outra coisa que eu quero dizer, em todo o contexto em que os dons proféticos e o ministério profético são anunciados, são vistos, o contexto se refere à edificação da igreja. Então, por isso que o diabo quer negar e impedir, bloquear o crescimento dos profetas, do ministério profético. Por quê? Porque ele não quer ver a igreja edificada. E como é que a igreja vai crescer? Nos moldes divinos, na vontade de Deus, do jeito que Deus quer, do jeito de Efésios 4, do 11 ao 16, faltando um dedo na mão de Deus. Porque ele levantou profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou doutor, dependendo da tua versão. Vocês estão entendendo? Então não pode faltar um. A mão de Deus não fica completa. Um ajuda o outro, um fiscaliza o outro, um soma com o outro. Então por isso que fica capenga, porque só se reconhece um. A igreja precisa voltar, não para moldes de homens, mas para o molde, o padrão dado por Cristo nas Escrituras. Outra coisa, na ambiência das manifestações do dom profético, o mundo espiritual é revelado. A igreja que existe profeta e dons proféticos é uma igreja que passa a crer no mundo espiritual, na realidade das coisas espirituais, na realidade da batalha espiritual. Ela crê tanto no céu como no inferno. Ela passa a crer que existe vida após aqui. E as pessoas vivendo numa perspectiva puramente humana, é o que Paulo diz. Se tudo na tua vida, ou se tu espera em Cristo só nessa vida aqui, tu és o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15. A igreja primitiva, a igreja primeira, a igreja de Atos, ela vivia nessa perspectiva do mundo sobrenatural, do mundo vindouro. Então, ela tinha visões, revelações, ela percebia a realidade do mundo espiritual e é por isso que se gerava temor. Vários textos onde mostram onde o sobrenatural se revelou, o sobrenatural se manifestou, gerou temor no coração da igreja, gerou crescimento, até mesmo com episódios tristes como aquele lá de Ananias e Safira, que foram mentir para Pedro. O Espírito de Deus revela para Pedro o que estava acontecendo, e tu está mentindo, Ananias, depois a sua esposa, estão mentindo, morrem os dois, e cria aquele temor, né, no meio do povo. Lembrei também ali de Paulo, quando aqueles filhos de serva estavam expulsando demônio, e querendo expulsar demônio, o demônio deu uma pisa neles e tal, e houve um temor na igreja quando vê o sobrenatural acontecendo, né? Outra coisa que eu quero dizer,
que Paulo diz uma coisa interessante. Estou encerrando aqui uma mensagem aos profetas. A você que tem visões, a você que tem sonhos, talvez Deus te dê um dom profético. Espera aí outro vídeo aí, me cobre se eu custar lançar. Então, você que tem visões de sonho, ninguém vai te entender. Paulo diz isso aqui. É preciso você se aperfeiçoar, crer nas Escrituras, te agarra com as Escrituras. Porque a Bíblia diz que o mundo espiritual, um homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas o natural ele não entende nada. E nós estamos hoje, irmão, com a igreja entranhada de líderes naturais. Líderes que não creem em nada, verdadeiros saduceus liderando a igreja. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Verdadeiros escribas que não acreditam em nada. Os escribas não acreditavam em ressurreição, em anjo, em sobrenatural, vida após a morte, em nada. E com a Bíblia, as escrituras na mão, mostrando tudo, eles não acreditavam. Muitos líderes hoje com as escrituras na mão, mas não acreditam em nada. E ficam aquele discurso matando os outros. Quando vão falar de dons, é com aquela chacota com quem tem dom, com quem pula na igreja, com quem sapateia, com quem profetizou. É só chacota, não tem incentivo. Paulo orientou a igreja de Corinto, que era uma igreja que menina, com carnalidade, com divisão, com tantos defeitos. Mas Paulo vai orientar a igreja de modo a não negar e nem tirar o que tinha de bom lá. Ele quer tirar o que tem de ruim e introduzir o que há de bom, e o que é de bom, a palavra de Deus, a vontade de Deus, que é o bom para a igreja. Mas ele não quer tirar o que tem de bom lá, que são os dons espirituais, a alegria da igreja de andar naquele sobrenatural. Eu termino dizendo para os profetas que estão aqui me ouvindo, é tempo de buscar o Senhor. Não deixem os caídos te derrubarem. Não deixa, profeta, profetiza, homem, mulher de Deus, não deixa Satanás usar os caídos para te derrubar. Os entristecidos, os desanimados, os incrédulos, não deixa. Jesus disse, se te perseguir numa cidade, fuja para outra. Agora tenha cuidado, se um homem de Deus te lidera, suporta a disciplina, suporta a doutrina, suporta o peso, porque Paulo também diz em Hebreus 12, que nenhuma disciplina, quando a gente recebe, é motivo naquele momento de alegria, né? Mas você não pode, irmão, deixar os incrédulos, os caídos, os que não têm mais visão de Deus, arrancar de ti algo tão precioso que Deus te deu, esse dom profético. Fica firme no Senhor.